Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o problema clássico de eleição de líder. A saber, vamos começar a estudar o nosso primeiro algoritmo para a eleição de líder. O algoritmo que nós vamos estudar, ele é denominado algoritmo de Shang-Roberts, e ele foi proposto em 1979. Podemos ver o quão antigo é este algoritmo, antes mesmo dos primeiros sistemas distribuídos massivos com vários nós surgir. Pesquisadores já se preocupavam com um problema tão fundamental na área de sistemas distribuídos. Esse algoritmo ele vai ser específico para um conjunto de processos que vão conseguir ser estruturados em um anel topológico lógico. Isso quer dizer que a topologia física ela pode ser arbitrária, porém, logicamente, esses nós eles vão formar uma topologia de anel. Nós assumimos que um processo ele pode ter uma das duas cores, vermelha ou preta. Inicialmente, todo o processo ele está com a cor vermelha. E isso vai implicar que todo processo vermelho ele é um candidato em potencial a se tornar um líder. E um processo vermelho ele vai iniciar a eleição enviando um token. Eu quero ser o líder. E vale ressaltar que qualquer número de processos vermelhos podem justamente iniciar a eleição. E qual seria o passo justamente para um processo iniciar uma eleição? Justamente esse processo vermelho, ele identificar que houve justamente a falha do líder. Como comentado anteriormente, um processo ele pode estar com a cor vermelha ou a cor preta. Um processo preto, ele nunca vai se tornar vermelho. E ele simplesmente, ao longo do algoritmo, ele vai agir como um roteador. Toda mensagem que ele receber, ele vai repassar. E no fim do algoritmo, apenas um único processo ele vai permanecer vermelho. E esse processo vermelho, ao fim do processo do algoritmo, vai ser justamente o líder. Inicialmente, os initiators, ou seja, os nós que justamente estão com a cor vermelha e que identificaram que o líder falhou, vão enviar uma mensagem para o próximo nó, ou seja, para o seu vizinho no anel, e essa mensagem ela vai ser composta com o identificador do processo. Exemplo, um processo vermelho, identificador 20, ele vai iniciar o algoritmo, então ele vai enviar para o seu vizinho no anel lógico uma mensagem contendo o seu identificador 20. Quando um processo ativo, P, ele recebe uma mensagem que contém o identificador do nó Q, vai haver três casos possíveis. No primeiro caso, o identificador Q recebido ele é inferior, menor do que o identificador P do processo em questão. Então, o que o processo P vai fazer é simplesmente ignorar aquela mensagem. No caso do identificador da mensagem ser maior do que o próprio identificador, o processo P ele vai se tornar passivo e vai justamente vai passar aquela mensagem adiante. Vale ressaltar que quando um nó ele se torna passivo, ele justamente vai ser identificado com a cor preta. E quando justamente um nó P ele recebe uma mensagem que possui como identificador o seu próprio identificador, ele vai poder se tornar o líder. E qual é a ideia, a motivação por trás desse algoritmo? Basicamente, apenas a mensagem com maior identificador vai justamente dar a volta completa nesse anel. Todas as outras mensagens elas vão ser barradas no máximo quando ela chegar no initiator com o maior identificador. Justamente ele vai eliminar no máximo as mensagens que foram enviadas por outros initiators. Aqui nós temos o pseudocódigo desse algoritmo, que justamente, inicialmente, todos os processos eles estão vermelhos. E um processo I, que identificar a falha do nó, ele vai enviar um token contendo o seu identificador para o seu vizinho. E basicamente, ao receber esse token, o que é que ele fará? No caso, um processo vermelho, que está identificado nos parênteses. O que é que ele vai fazer? Justamente,
Se um token for recebido e J for menor do que I, lembrando que J é o identificador recebido no token, justamente ele vai fazer nada. Aquele token justamente vai ser removido da rede. Então, de uma certa forma, o nó J ele vai deixar de concorrer para ser o líder, pelo menos com base naquela mensagem que foi descartada. Se o nó I ele recebe um token J e J é maior do que I, justamente o que vai acontecer é que o nó I ele vai repassar aquele token J, justamente porque J é maior do que I. E como ele sabe, o nó I sabe, que há um outro nó com identificador maior e está tentando se tornar um líder, o nó I ele vai sair da disputa. Então ele vai associar ele à cor preta. Em outras palavras, o nó I ele não vai mais concorrer. E por fim, se J, o token J é recebido e J é igual a I, justamente isso quer dizer que a mensagem ela deu uma volta completa no anel lógico, justamente o nó I ele vai se configurar como líder, pois ele vai saber que se aquela mensagem percorreu todo o nó lógico, o anel lógico, é porque aquela mensagem ela foi maior e então justamente ele tem a certeza de que ele é o líder. E o que acontece no caso do processo preto, ele recebeu uma mensagem, simplesmente ele vai repassar aquela mensagem. Vamos então apresentar o algoritmo, executar o algoritmo no papel e caneta. Então aqui nós temos um cenário onde nós temos 5 processos, o processo 5 ele está vermelho e o processo 2 também, assim como o 4, 1 e 3. Vamos supor que justamente o processo 2 ele vai iniciar o algoritmo juntamente com o processo 3, mas vejam que são os dois únicos nós na rede que identificaram a falha do processo. Então, o que vai acontecer? O processo 2 vai enviar uma mensagem identificada com 2 para o processo 5 e o processo 3 vai enviar uma mensagem identificada com 3 para o processo 1. O que o processo 5 vai fazer? Ele vai verificar que 2 é menor do que 5. Então, essa mensagem do processo 2 não vai ser repassada. Ela vai ser removida. Porém, a mensagem do processo 3 justamente vai passar ao longo do processo pelo processo 1, pois ao comparar 3 é maior do que 1, então justamente o nó 1 vai repassar a mensagem de 3 e vai justamente se configurar como preto. Vale ressaltar que uma suposição implícita nesses algoritmos de eleição de líder é que quando um processo está dormindo, no recebimento da primeira mensagem da eleição de líder, justamente esse processo vai acordar e vai justamente começar a executar o seu algoritmo de eleição de líder. Então, nesse cenário, o nó 5, ele, ao receber a mensagem do processo 2, ele vai enviar também uma mensagem com o identificador 5. Da mesma forma, o processo 1 também vai enviar uma mensagem com o seu identificador, pois ele estava dormindo e no recebimento da primeira mensagem do algoritmo de eleição de líder, justamente ele vai iniciar o seu round. Então, dando prosseguimento, vejam que exercitar mentalmente um algoritmo distribuído é uma atividade bastante complexa, pois há uma grande quantidade de possibilidades possíveis. Por exemplo, o que ocorre primeiro? O recebimento da mensagem 5, o recebimento da mensagem 1, o recebimento da mensagem 3. Então, são várias possibilidades. Vamos então supor que o processo 3 recebeu a mensagem 5. Então, dado que 5 é maior do que 3, o processo 3 iria repassar a mensagem 5 e justamente iria se tornar
preto. Agora o cenário 4. No 4, o que vai acontecer? O processo 4, no recebimento da primeira mensagem, vai iniciar o seu algoritmo. Então, ele vai repassar para o processo 2, com o identificador 4, uma mensagem. Então, o que ele vai fazer posteriormente? Vai tratar, por exemplo, a mensagem 3, que foi enviada primeiro. Ele vai verificar 3 é menor do que 4, logo, ele vai remover essa mensagem da rede. Por sua vez, o nó 4 também recebeu a mensagem 1. Então, ele vai comparar. 1 é menor do que 4, logo, ele vai remover a mensagem da rede. Então, agora nós temos na rede a mensagem 5 e a mensagem 4. O que vai ocorrer quando o nó 1 receber essa mensagem? Como ele está preto, ele vai repassar. O nó 2 ele está vermelho ainda. Então, o que é que ele vai fazer? Justamente ele vai verificar que 4 é maior do que 2 e vai justamente configurar como preto e vai repassar a mensagem 4 para o nó 5. Então, o que vai acontecer agora? O nó 4, ao receber a mensagem 5, vai verificar que 5 é maior do que 4, vai repassar a mensagem 4, a mensagem recebida 5 para o nó 2 e vai justamente se configurar como preto. A partir daí, o nó 5, ao receber a mensagem 4, vai verificar que 4 é menor do que 5 e nada vai fazer. Então, essa mensagem vai deixar de circular na rede. Então, o nó 2, que está como preto, ao receber a mensagem 5, vai justamente repassar para o nó 5. E então, o nó 5, ao receber a mensagem com o identificador 5, ele tem a garantia de que a sua mensagem sobreviveu, circulou em todos os nós na rede. Então, aí sim, ele vai poder justamente se declarar como o líder da rede. Então, vejamos que esse algoritmo ele é muito simples, ele requer que haja uma topologia lógica em anel. Lembrando que, por exemplo, a topologia física poderia ser uma topologia assim, extremamente arbitrária, como, por exemplo, esses dois nós poderiam se comunicar, esse com esse, mas que, do ponto de vista lógico, a comunicação fosse em um formato de anel. Então, dando continuidade ao algoritmo de Chang-Roberts, nós podemos calcular então a complexidade de mensagens. Então, no caso 1, vamos assumir que todo processo ele é um initiator e os tokens eles vão ser enviados na direção contrária ao relógio, isso na direção do anel. E uma mensagem, nesse caso, ela vai ser parada no máximo no processo n-1. Nessa figura aqui abaixo, nós vemos que o 0 vai enviar uma mensagem para n-1, o 1 vai enviar para o 0, que por sua vez envia para n-1, o 2 envia para o 1, que envia para o 0 para n-1, e assim sucessivamente. Então, todas as mensagens, como elas vão ser enviadas no sentido contrário ao relógio, elas vão encerrar no nó n-1. Então, deixo essa conta, esse algebrismo para você concluir que uma mensagem que vai levar justamente n que multiplica n mais 1 sobre 2 mensagens para eleger o processo de identificador n-1 como líder. Como segundo cenário, nós temos que todo processo é initiator e justamente os tokens eles vão ser enviados na direção sentido horário. Então, justamente, cada mensagem ela vai ser descartada um hop apenas. O 0 envia para o 1 e morre. O 1 envia para o 2 e morre. E assim sucessivamente. Então, no caso, a única mensagem que vai justamente transitar em todo o anel é a mensagem do processo n-1. Então, nesse cenário, nós temos que o algoritmo vai levar 2n-1 mensagens para eleger justamente o processo n-1 como líder. Deixo mais uma vez como exercício esse pequeno cálculo da complexidade nesse cenário. Além disso,
Em termos de otimização, esse algoritmo é possível fazer algumas otimizações. Por exemplo, se um processo I ele encaminhou um token com valor Z e um token com valor X que é maior do que o identificador I, porém menor do que o token enviado anteriormente, então não é necessário justamente encaminhar aquele token. Exemplo, o processo 1, ele recebeu uma mensagem com identificador 5 e então encaminhou. E acabou de receber uma mensagem com identificador 3. Então ele não precisa encaminhar essa mensagem com identificador 3, pois ele sabe que o nó de identificador 5 vai se tornar o líder. E além disso, essa complexidade quadrática ela pode ser reduzida para n log de n se nós utilizarmos um mecanismo de busca binária em ambas as direções. Porém, esse é um tópico mais avançado e que pode ser encontrado em livros textos. Muito obrigado!